Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, apesar da gente já ter falado, é que as tecnologias semânticas da web, elas vêm tendo evolução, elas vêm crescendo. Nós temos vários aperfeiçoamentos, muita coisa rolando, não só no meio acadêmico, mas principalmente nas indústrias, ou seja, nas empresas que estão desenvolvendo software, que estão colocando produção no mercado, a web semântica, várias tecnologias vinculadas à web semântica já estão desembarcando. Muita literatura, muitos livros, muita ação de mercado mostrando o quanto é importante essas tecnologias e a integração delas. Então, nós temos aqui o SDM, que é um modelo de dados semânticos que já está revolucionando com padrões, com novas mudanças, reforçando o RDF, né? Falando do framework de Web 3.0, né? Nós temos aqui a Web Semântica, as regras de linguagem, o SWRL. Nós estamos falando aqui de investimento da indústria, por exemplo, a SAS criou uma segmentação semântica. A SAS, ela trabalha com Big Data, com análises, né, com analytics, e ela está trazendo a estrutura semântica para dentro das suas plataformas, de forma que eu possa pegar a imagem e ter uma estruturação de pixel de uma maneira que eu não fazia antes. Eu poderia, agora posso ter classes de objeto para programação em SAS, que eu consigo identificar perfeitamente imagens, né, no mundo virtual. Então, este é um segmento que está crescendo bastante também. Ele é bastante técnico, principalmente para programadores, mas ele está evoluindo e a gente precisa saber disso. Uma outra coisa que, apesar de já termos falado bastante em renderização, eu estou trazendo aqui o tecnologias em evolução, o RVM, que é a tecnologia de rendering, de renderização virtual, né, em máquinas virtuais, machine virtual. Então, o que nós vamos entender é que esses serviços de virtualidade já estão sendo ofertados. Eles não são novos, mas eles já estão sendo ofertados agora com um approach entendendo a necessidade do metaverso. Então, um caso aqui típico da Microsoft, através da sua Microsoft Azure, uma plataforma de serviços, né, de processamento de dados, ela traz uma visão para nós. Isso aqui é um texto da Microsoft. Ela diz assim que hoje, para você fazer renderização 3D, né, de vídeo, imagens, é um processo demorado que exige uma quantidade significativa de tempo de CPU para ser concluída. Se eu pensar, ela define um único computador, o processo de geração de um arquivo de vídeo, de imagem, de ativos estáticos pode levar horas ou mesmo dias, dependendo do tamanho e da complexidade do vídeo ou da imagem criada. Muitas empresas compram computadores top de linha para executar essas tarefas e investem em grandes farms, em grandes estruturas de GPUs para a renderização. Isso a gente já viu também, a renderização nas GPUs. Né? Mas isso aqui tem um custo, de qualquer forma tem um custo. No entanto, ela diz assim, que as tecnologias do Azure já permite que você possa encaminhar os seus serviços para processamento virtual em nuvem. A virtualização em nuvem, ela passa, o RVM passa a ser alguma coisa já ofertada ao mercado para que você possa ganhar tempo. Eu quero construir toda a paisagem do meu mundo metaverso, vou renderizar todo o meu processo. Eu mando para lá e o processamento em nuvem, o data center da Microsoft com máquinas poderosas fazem esse serviço para você. Então, aqui é importante dizer que ela diz que os serviços de renderização, eles se prestam a modelagem 3D, renderização virtual FX, VFX de alta resolução, transcodificação de vídeo para formatos, processamento de imagem, correção de cor, redimensionamento. Então, é importante entendermos que essas tecnologias estão evoluindo para serviços que eu posso contratar facilmente através das plataformas que são data centers remotos, data centers
que vão fazer parte do trabalho pesado que eu precisaria na construção de metaverso. Vou falar agora de outro conjunto de tecnologias que muitas vezes fica esquecida, né? Apesar deles já ser consistente, forte, estar aí no mercado, que são as tecnologias de automação de processos, né? Elas são chamadas de RPA, né? Robotic Process Automation. Eu posso ter um processo feito no manual, feito num computador comum, ou eu posso automatizar um processo. Veja que isto aqui tem um apelo extremamente importante quando a gente olha para o metaverso. E, principalmente, quando nós olhamos para os nossos avatares, que nós vamos ter que construir, vamos ter que parametrizar, vamos ter que estruturar os nossos avatares no metaverso. Não só isso, mas, evidentemente, nós vamos querer ter presença no metaverso ou em mundos virtuais de uma maneira contínua, numa maneira onde a nossa personalidade pessoal possa se manter estável nesses mundos. Então, o RPA, o processo de automação robótica de processos, né, ou o sistema de automação de processos robóticos, eles nos permitem, a partir de uma evolução, né, de machine learning, inclusive de o AIA aqui, inteligência artificial e advanced analytics, ele permite que eu some os nossos processos robóticos hoje com inteligência artificial e consiga ter uma dinâmica de que eu possa levar processos automatizados baseado em inteligência para os nossos avatares. Então, existe uma forte tendência de que esse conjunto de tecnologia possa ser aplicado aos nossos avatares em mundo metaverso. Isto aqui mostra, obviamente, hoje, quando você olha que automação baseada em drives e automação baseada em data drives, que é automação em data drives, é o que vai permitir que os nossos dados automatizem o nosso avatar no metaverso. Isto aqui evoluiu, é um assunto tão profundo e tão polêmico, que ele evoluiu para um outro conjunto de tecnologias, hoje batizado de hyperautomation, que é o passo à frente nos processos robóticos de automação. Essa é uma definição do Gartner, que ele nos aponta, né? Ele já vem falando disso desde 2020. Então, ele mostra, quando ele fala das 10 tendências top, né, as principais tendências em 2020, ele traz como a primeira tendência a hiperautomação, a hyperautomation. E ele diz que são ferramentas tecnológicas, né? Na verdade, automation é um conjunto de ferramentas tecnológicas, conhecimentos e processos capazes de fazer uma empresa produzir em mais e menos tempo, obviamente com melhor qualidade. E ele usa ferramentas como RPA, inteligência artificial, machine learning, linguagem natural, processamento de linguagem natural, e o ICR, reconhecimento de caracteres óticos. Mas é interessante que a gente, ao observar o top 10 do Gartner em 2020, o conjunto do que ele mostra aqui, ele, ao meu entender, ele nos traz 10 tendências muito profundamente ligadas ao metaverso. E vamos entender por quê. A Hyperautomation vai automatizar os nossos avatares. A multi-experiência 360 graus, as tecnologias de multi-experiência, ela vai permitir ao mundo virtual e aos nossos avatares entender todo o conjunto, olhar para qualquer lugar no metaverso e entender como que o mundo está, assim como nós saímos na rua, olhamos para todos os lados e temos a nossa visão 360 graus. As tecnologias que permitem isso estão todas elas conectadas, né? Aí vem a questão da democratização do conhecimento, da informação. Aí vem a questão da realidade, né, argumentada, ou realidade aumentada, a realidade humana aumentada, que é a quarta tendência.
E depois tudo isso levado à transparência e à rastreabilidade. Transparência é o que nós precisamos ter para podermos entender tudo que está no mundo virtual, no mundo, né? E aí eu tenho o power, né? Edge, ou seja, o empoderamento das nuvens em curta distância para que eu possa potencializar, reduzir, né, o tempo de conexão metaversal. Isso é óbvio. Quando eu ligo esse assunto, eu tenho que falar do outro, que são as clouds distribuídas, as nuvens distribuídas. E aí ele não podia esquecer de falar dos objetos, né, autônomos, né, a, os objetos autônomos com inteligência, objetos IoT com inteligência artificial ligada a machine learning, né? E, obviamente, também não podia esquecer de blockchain, que é a tecnologia que dá sustentação financeira do DeFi no metaverso. E, obviamente, para encerrar com chave de ouro, as 10 principais tendências de 2020, ele fala da segurança da inteligência artificial. Inteligência artificial entrando em tudo e contribuindo para a hiperautomation, né? Chegar no ponto em que deve chegar dentro do metaverso nos nossos avatares. Então, essa constelação de tendências tecnológicas e de tecnologias nos traz uma tranquilidade de que estamos no caminho certo ao falar das estruturas de metaverso. Agora, tem um outro tema que também está evoluindo muito, e aqui já também caminhando para a linha das profissões aplicadas ao metaverso. Então, a gente pode dizer que engenharia de inteligência artificial é uma nova profissão, já que dá suporte a mundos metaversais, hoje já em aplicação profunda, e ela é nova no sentido em que muita coisa envolve tudo aquilo que nós falamos até agora, inclusive abrangendo a questão ética, né? A questão de qualitativa da inteligência artificial, a questão ética da inteligência artificial, a questão de modelos e de operação, o desenvolvimento de sistemas operacionais no metaverso, os sistemas de arquitetura, engenharia de software e toda a experiência, né, dos usuários envolvida. Este conjunto todo aqui, começando pela ética da engenharia, indo pela qualidade da internet, a parte qualidade da inteligência artificial e chegando na experiência do usuário. Então, é importante entender que já é uma profissão hoje, já existem cursos focados, tem muita gente trabalhando, e meio acadêmico, trabalhando hoje na formação de engenheiros de inteligência artificial. Normalmente são cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que estão caminhando nesse sentido, tratando de quê? De algoritmos, de programação de computadores, de redes neurais, tecnologias de inteligência artificial avançada, né? E levando isso com vários outros aspectos da vida humana, sendo integrada a inteligência artificial.